Olá! Muito bem, meus queridos, vamos continuar o nosso conteúdo de geografia, lá na página 152 do nosso livro, e vamos prestar bastante atenção à transformação da paisagem. As paisagens estão em constante transformação. A própria natureza se modifica com o passar do tempo. Contudo, muitas alterações da paisagem são feitas pelos seres humanos. As ruas, por exemplo, estão sempre sendo modificadas. Observe as fotografias a seguir, elas representam o mesmo local em épocas diferentes. Vamos observar? Nós temos aqui na nossa primeira fotografia do Rio Pinheiros, em São Paulo. Olha como era o rio, o leito do rio, ou seja, esse lado aqui do rio não tem nada, né? Apenas alguns postes para a iluminação. Com o passar do tempo, nós temos essa fotografia abaixo, o mesmo Rio Pinheiros, em uma época bem diferente, com o passar de bastante tempo. A gente pode observar que ao lado do rio já tem muitas construções, prédios, né? Tem um gramado verde mais extenso, tem uma via de carros, ou seja, uma rua. E assim, gente, com o passar do tempo, essas transformações vão acontecendo. Quando elas não acontecem por alterações da própria natureza, elas acontecem por alterações feitas pelos seres humanos. Como a natureza poderia alterar essa paisagem? A natureza, gente, altera quando com chuvas, com ventos, os ventos fortes, as chuvas que escavam buracos. Então, é com o passar do tempo que as coisas vão se modificando. Nascem árvores, morrem árvores e assim vai mudando essa paisagem. Quanto ao homem, o homem quando vai mudá-la, quando vai modificá-la, ele vai construir alguma coisa. Ele vai desmatar alguma floresta, para que naquele espaço onde tinha uma floresta, ele possa construir umas casas, ele possa construir clubes, ele possa fazer também uma ponte que atravesse um rio. Então, sempre vai haver essas modificações, ou feitas pelo homem, ou feitas pela própria natureza. Na página seguinte, na página 153, teremos assim: essas alterações na paisagem normalmente são feitas para atender às necessidades e aos interesses das pessoas. Quando essas modificações acontecem, muitos elementos naturais são parcialmente alterados ou até mesmo destruídos. Como a tia acabou de falar, o que acontece? O homem vai derrubar algumas árvores para poder construir suas casas, né? Ele vai fazer alterações. As modificações que ocorrem na paisagem natural devem ser feitas com cuidado. É preciso sempre causar o menor dano ambiental possível, buscando o equilíbrio e conservação ambiental das paisagens e o bem-estar da população. Vamos observar as fotografias de novo? Nessa primeira fotografia, a gente vê o quê? Que as árvores são derrubadas a fim de formar áreas de pastagem para a criação de gado, transformando a paisagem. Aí onde tem esse boi, ele está comendo nesse pasto, gente, antes eram muitas árvores, como tem lá no fundo da fotografia. Essas árvores foram derrubadas para que pudesse ser plantada uma espécie de grama, de capim, e esses bois tivessem do que se alimentar, certo? Na outra, nós temos outra paisagem. Um terreno é intensamente modificado por máquinas para receber uma construção, transformando a paisagem. Também falei sobre isso. Derruba-se as árvores para construir casas, prédios, parques, praças, ruas. Então, essas modificações, elas são feitas pelo homem para que torne o local mais apropriado para suprir as necessidades que o homem tem nesse momento. Lendo essas duas páginas do nosso livro de geografia, vocês irão responder as páginas que se seguem, que é a 154, 155 e 156. Vamos lá?